Olá, eu sou Adriana Turbay, professora, psicóloga e assistente social, e nós vamos conversar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vou frisar alguns pontos referente à prova, que é o mais significativo a ser considerado. Fazendo uma pequena incursão pelo Estatuto, porque geralmente nas provas colocam termos que precisam ser observados nas questões. Então, lembrando sempre que o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei de 1990 e que foi pano de fundo no que diz respeito a crianças e adolescentes da Constituição Federal de 1988, apelidada como Constituição Cidadã. O Estatuto da Criança e do Adolescente é óbvio, já diz no seu título, o foco é criança e adolescentes. Então, temos que lembrar sempre que crianças e adolescentes são prioridades absolutas. Talvez a questão da prova trabalhe com essa terminologia, prioridade absoluta, seja no atendimento, na proteção e na incursão do que é necessário a crianças e adolescentes em se tratando do Brasil. Então, não podemos deixar de citar que hoje vivemos num Estado democrático, um Estado laico, e o Estatuto da Criança e Adolescente vai responder a essa legislação laica e democrática. Por que eu estou frisando isso? Talvez possa ser elaborado, porque é uma discussão bem atual, circunstâncias como discriminação racial, discriminação de gênero, questões de especificidades, crianças autistas, crianças com síndrome de Down. É necessário observar que aqui o que vale é a ciência e esse Estado laico. O Estatuto da Criança e do Adolescente frisa o tempo todo, em todos os seus artigos, e isso está na nossa Constituição Federal também, que toda criança e adolescente tem direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, esporte, à profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e convivência comunitária. Esses são termos do Estatuto da Criança e do Adolescente que devem ser sempre reafirmados e considerados nessa formatação. Nós sabemos que é direito da criança e dos adolescentes todas as formas de proteção. Qualquer violação de direito incorre em responsabilidade legal. A partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, frisando que é a Lei 8.069 de 1990, nós vamos ter a introdução de proteção integral. O Brasil tem 69 milhões de crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos de idade, o que representa 33% da população total do país. Considerando hoje, em censo formatado, o maior número de crianças e adolescentes brasileiras são negras. Quando falamos de Estatuto da Criança e Adolescente, sempre lembrar as especificidades. No Estatuto não tem essa diferenciação que parte das questões raciais. O caminho da garantia de direitos, considerando prioridade absoluta, é reforçado em cada um dos artigos do ECA, me repetindo, e é interessante para quem vai fazer a prova dar uma olhada no Estatuto, de forma geral, em função da terminologia. Crianças e adolescentes são sujeitos de direitos e nós temos que protegê-los, como eu já disse, eu vou me repetir para que isso fique bem frisado, e sendo sujeitos de direitos e prioridade absoluta, nós vamos trabalhar os 3 artigos que vão cair na prova, tendo essa consideração. Qual a dica principal para quem vai fazer a prova? Adriana, leio só os 3 artigos. O Estatuto é uma lei completa e complexa, então frise os 3 artigos. É importante manter as terminologias que estão no Estatuto. Algumas terminologias que
podem ser utilizadas na elaboração das questões para causar um certo desconforto em qual alternativa escolher, eu vou frisar também. Então vamos lá, os 3 artigos. O primeiro artigo, o artigo 56 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai falar sobre a questão de quem comunica quando acontece alguma coisa dentro da escola ou em qualquer território que esteja atendendo crianças e adolescentes, quem faz essa comunicação ao Conselho Tutelar. O próprio artigo deixa bem claro que quem faz a comunicação são os dirigentes do estabelecimento. Em se tratando da escola, é função do diretor entrar em contato com o Conselho Tutelar e passar, então, qual a dificuldade que possa ter acontecido no território da escola de violação de direitos, direcionando para crianças e adolescentes. Então, 3 itens a serem considerados referente ao artigo 56. O primeiro, o dirigente do estabelecimento escolar é o diretor. Essa comunicação ao Conselho Tutelar vai ser feita no caso de maus tratos. O próprio artigo é bem claro. Eu estou frisando aqui em função dos termos. A terceira circunstância é quando essas comunicações ao Conselho Tutelar são feitas. Quando existem faltas injustificadas ou evasão escolar. Quando o diretor faz essa comunicação ao Conselho Tutelar. Quando a escola já esgotou todos os recursos possíveis, ou seja, 2 termos em se tratando do artigo 56 para serem registrados. São faltas injustificadas, seguidas de esgotado toda a comunicação que a escola poderia ter feito. Ou seja, a escola entrou em contato com a família, seja com visita domiciliar, tem escolas que têm essa possibilidade, ou com ligações telefônicas. A família não se posicionou, ninguém se responsabilizou, então os recursos que a escola poderia utilizar foram esgotados. Daí sim é feita uma comunicação. Faltas injustificadas depois de recursos esgotados. São os 2 termos significativos referente ao artigo 56. Vamos para o próximo artigo. O artigo 232, e ele já começa com um termo que deve ficar bem gravado por vocês. Então, assim, submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, a vexame ou a constrangimento. Ele já é bem claro. Então, registrem a palavra submeter. Qual é a pena? Tem uma pena quando isso acontece, né? É uma infração legal. Detenção de 6 meses a 2 anos. Deixando claro a palavra detenção. Detenção não é reclusão. São termos que podem entrar na questão ou na resposta das questões para que vocês observem. Quem pratica esse crime contra criança e ou adolescente? O adulto que estiver com essa criança na condição de professor, um funcionário da escola, enfim, é o adulto. Então vamos lá, frisando. Quem pratica o crime? Quem tem a criança e o adolescente sob guarda ou vigilância. Se nós pensarmos em termos de ensino fundamental, nós vamos ter as pessoas, né, os funcionários da escola, professores, diretores. Se nós pensarmos em termos das creches, nós vamos ter outros profissionais, qualquer profissional adulto que submeta a criança ou adolescente a vexame ou a constrangimento pode e vai responder legalmente sobre essa infração. Então, quem é atingido, quem é a vítima é a criança e o adolescente. Isso diz respeito, frisando, que é criança e adolescente e não adulto atingido. Uma nota de rodapé. Adri, e no caso das professoras, funcionários de escola que têm sido insultados, passado por vexame por parte de alunos.
Isso não vai incidir no Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma outra representatividade legal. Então, esse é o artigo 232, onde os termos significativos, claro, é significativo todo o artigo, mas vamos considerar submeter, porque o artigo não está falando expor criança a vexame, é submeter criança a vexame. Sim, existe pena de detenção, e detenção não é reclusão. Eu friso sempre porque na elaboração da questão eles podem trabalhar com essas terminologias, certo? Relembrando vocês que são 3 artigos, então a dica que eu dou enquanto psicóloga é, primeiro, peguem o Estatuto da Criança e do Adolescente atualizado 2023. Não peguem Estatuto da Criança e do Adolescente dos anos anteriores. Talvez não esteja e não estará atualizado. Peguem esses artigos e leiam em voz alta, em pé. Quando a gente faz esse movimento de ler em voz alta em pé, existe uma tonificação cerebral e a informação é registrada com uma maior facilidade. Lembrando, né, os artigos 56, artigo 232 e o artigo 245, que eu vou falar sobre ele agora. Então, o artigo 245, deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança e adolescente. Existe uma pena legal, né? Uma multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Então, quais são os pontos focais do artigo 245? Primeiro, a terminologia. Segundo, é um artigo que fala sobre a possibilidade de representação legal referente a esses adultos que têm como responsabilidade maior cuidar das crianças e adolescentes. E sempre vamos falar, pode ser na instituição de ensino ou qualquer lugar que atenda crianças e adolescentes. Isso é vinculado, totalmente vinculado às políticas públicas e às políticas de saúde, né? Então, essas medidas, elas podem ser cumulativas e no caso de reincidência, esses adultos então vão pagar, porque é pagar, né, multas maiores. Frisando que no artigo 245 não existe uma pena de detenção ou reclusão, e sim uma pena que é estabelecida por multa. Para fechar, a prova é bem diretiva, só vai trabalhar esses 3 artigos e vão ser 2 questões apenas. Eu quero acreditar, pelo que eu pesquisei das provas que acontecem e aconteceram não só no estado do Paraná, como em todo o território nacional, as questões estão sendo elaboradas voltadas para as terminologias. Então, muita atenção nas terminologias que são utilizadas no artigo, porque eles podem fazer uma pergunta trocando uma terminologia e a resposta vir com a terminologia correta ou vice-versa. É isso. A APP vai disponibilizar um material que eu utilizei, né, como estrutura para conversar com vocês. Que vocês façam essa leitura, estudem e uma ótima prova a todos.